Fala aí, galera, né? Pra quem for assistir essa live daqui a pouco, né? Eu a gente vai criar um quadro aqui, né? Eu e o Eric, de algumas perguntas polêmicas, polêmicas com respeito, né? Polêmicas no sentido que faz a gente refletir, pra gente poder debater aqui. Acredito que muitos aí vão querer também debater algumas informações interessantes, beleza? Só esperar ele entrar aí pra gente dar início. Os Carlos, tudo bom? Max Nogara. Uci. E aí, como é que tá aí? Tranquilo? No sul as coisas já estão voltando ao normal em algumas cidades, não é isso? Quer dizer, normal entre aspas. Uci, mestre Ermo. Só esperar aqui. Hoje a gente tem umas perguntas aí interessantes para responder, hein? Acho que vai valer a pena a reflexão. Uci, Ronaldo. Uci. Como que o senhor tá? Essa fase complicada pra gente aí. Esperar aqui. Deve estar. Opa. Daqui a pouco ele. Chega aí. Vamos lá. Deixa eu mandar mensagem aqui. Pera aí. Ah, chegou. Chegou o homem. Ô, Luizinho, tranquilo? Vamos. Fala, Ô, mestre. Oxe, fala. como é que tá? Bem, graças a Deus. E aí? Tá ótimo. Na medida do possível, né? Ó, Vamos. essas perguntas aí, ó, estão muito sinistras? Não, tranquilaço, tranquilaço. Tranquilo. A galera vai gostar. Já, já, Vai, vai. esse Gustavinho, já deu o que falar, né? Fiz um vídeo lá e postei sobre um pouquinho mais de recurso ali para falar sobre o tema. E a gente sempre recebe algumas respostas, né? Mas vale a pena. Acho que pontos de vista são bons para ser debatido e alguns, às vezes, a gente olha e fala assim, caraca, acho que isso aqui eu nunca pensei dessa forma. Acho que vai valer a pena a reflexão. A construção do conhecimento se baseia nesse diálogo, né? Com certeza. Então, boa. Explicar pra galera que tá entrando aí. Um abraço para todo mundo, Gustavinho, Chester, Luiz Fonseca, Cleverson, Medeiros, Brenda, todo mundo aí. Seguinte, fazer uma dinâmica diferente hoje. O título é Live da polêmica, mas é uma polêmica sadia, uma polêmica que vai trazer conhecimento para todo mundo e vai fortalecer o esporte. Bom, eu selecionei 20 perguntas no meu habitual, de colegas, e o senhor escolhe entre 1 e 20 e eu solto a pergunta. A gente Os, não vai responder pergunta da galera aí, hoje é um bate-papo mesmo já direcionado para as 20 perguntas e vamos tentar fazer em 1 hora para fechar o tempo bem legal, certo? os. Então, de 1 a 20, escolha. Começar com o meu número, sempre, criança eu sempre gostei, número 8, que é o dia do que eu nasci, 8 de novembro. Tá, então vamos lá. Amassar o aluno em todos os treinos fará aquele aluno ser duro? E então, assim, é contra muita coisa que eu imagino, mas então, se o objetivo é amassar o aluno por amassar, achando que a, digamos assim, a maldade vai criar uma boa.
um bom fruto, né? É complicado. Por quê? Porque a consequência de um ato, ela vai estar sempre na raiz desse ato. Então, se a raiz desse ato é simplesmente o fato sei lá, machucar ou deixar aquela pessoa mais, entre aspas, valente, como você acredita, está totalmente errado. Então, acredito que o sufoco na luta ele é muito importante, mas esse sufoco não necessariamente vem com a ideia de você tem que apanhar, ou então, assim, eu já vi professores falando, nem sei se tem essa pergunta aí, mas professores falando assim, eu não ensino tudo que eu sei para o meu aluno nunca superar o mestre. Pô, pelo amor de Deus, superar o mestre é tudo que a gente quer. Tudo que eu quero é que o meu aluno seja bem maior do que eu fui. Quer dizer, não maior de estatura porque eu sou baixinho. Mas a ideia é justamente o aluno superar o que a gente alcançou. Então, não vejo. Eu não tenho essa filosofia, não gosto dela, de simplesmente é, maltratar o aluno, digamos assim, né? Por maltratar. Agora, eu entendo que o sufoco dentro da luta, por exemplo, um faixa branca, chegar, segurar ele numa posição em que ele está incômodo, deixar ele passar um pouquinho desse sufoco e dar espaço para ele repor a posição, né? Esse sufoco, sim, colocar um atleta que não gosta de lutar por baixo, botar ele para lutar por baixo, para ele passar esse tipo de sufoco. Mas não o sufoco de ser amassado, de ser maltratado no treino, não. Certo. Muito bom. Outro número. A dinâmica é essa. Se você 11. Qual? 11. Qual a importância do jiu-jitsu na infância? Uou. Então, eu vou colocar o jiu-jitsu aí. Primeiro eu vou falar de uma forma geral. Eu acho que a arte marcial, tá? Que seria a luta com filosofia, que é muito importante a gente pensar nisso. A luta por si só é quando tem confronto entre duas pessoas. Então, se eu pegar, botar duas pessoas para se confrontarem, botar uma regra e delimitar o espaço, isso é considerado luta. Agora, quando eu coloco uma filosofia nisso, quando além de ganhar ou perder, existe um ensinamento para a vida e uma transformação do ser, aí é uma arte marcial, porque tem uma filosofia, né? E então, assim, o jiu-jitsu enquanto arte marcial é totalmente benéfico na infância. Por quê? Porque justamente vai trazer essa reflexão para a criança. Porém, essa arte marcial, né, ela deve ter exatamente a pauta na filosofia e não no condicionamento em si. Por quê? Porque senão você vai acabar sendo antecipando um fato que a criança ainda não está pronta para receber isso. E às vezes, para se ter o rendimento, passa-se por cima de algumas coisas que a criança ainda não está pronta para perceber ou lidar com alguns tipos de conflito. Os conflitos têm que ser inseridos no mundo da criança de forma gradativa, né? De forma educativa, de forma pedagógica, através principalmente de jogos e brincadeiras que simulam a realidade e não que sejam a realidade. Mas, basicamente, assim, é muito importante porque a gente consegue trazer para a criança uma realidade, né, ou parte da realidade, né, em que ela vai poder lidar com conflitos e futuramente essa criança ter mais segurança, conseguir se posicionar, conseguir entender quem ela é, conseguir se relacionar com o outro. Aí o jiu-jitsu, né, como é uma arte de contato, você depende diretamente do outro, isso é muito legal. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? O mestre Júlio fala isso. E no jiu-jitsu isso é totalmente provado, judô também, que eu dependo do outro para treinar. Então, você pode ser o melhor do mundo, mas aí quando você estiver lá no pódio, você vai falar assim, cara, se eu não tivesse com meu amigo ali para treinar, eu não chegaria aqui. Então, assim, a conquista é pessoal com uma essência coletiva, porque dependeu do outro. E se a gente conseguir mostrar isso para a criança desde o começo, o ganho dessa criança como indivíduo futuramente vai ser muito importante. Respondido? Nossa, sua internet não está ajudando muito hoje ou é a minha, será? Pô, deixa eu ver aqui. A minha parece que tá normal. Picotou muito a resposta? Deu umas travadinhas de leve, mas vamos lá. 15.
A risada. Algumas coisas vão se repetir na anterior, até para a gente explicar melhor, tá bom? Um treino sem rola é treino? Um treino sem rola é É treino. treino. Se eu limitar o jiu-jitsu... Então, se eu limitar o jiu-jitsu apenas ao rola, ao confronto um com o outro, eu estou reduzindo muita coisa de jiu-jitsu. Se eu falo que ele é uma arte marcial, então eu estou dizendo que se um dia eu colocar meu aluno sentado e eu só conversar com ele sobre N conceitos, até de existência, eu estou dando aula de jiu-jitsu. Então, e estou treinando. Então, um treino não necessariamente depende do rola. Só que para a gente é meio difícil falar isso, porque a gente está acostumado com rola. É igual o jogo de futebol, todo mundo quer chutar pro gol. E o jiu-jiteiro, ele gosta de rolar. Só que não é só isso. E é muito importante o professor, em algum momento dessa trajetória do aluno, antes que ele chegue à faixa preta, né, para não ficar mal acostumado, de preferência na branca, de vez em quando fazer algumas atividades em que ele não vai rolar, para que ele sofra essa frustração e para que ele se questione. E quando ele se questionar, você vai interferir positivamente e explicar para ele, né? E outra coisa, se jiu-jitsu é só rola, então quando esse aluno estiver lesionado e não puder rolar, então ele vai sair da academia. Não é isso? Porque assim, o cara fala, o jiu-jitsu é só rola. Beleza. Quem fala que o jiu-jitsu é só rola, não pode estar trabalhando nessa quarentena, porque não está tendo rola. Então, tem coisas que a gente tem que entender. Aí o cara mesmo faz conflito. Sempre falou só rola, 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 e agora quer transformar a cabeça do aluno dele de outra forma. Então, assim, o jiu-jitsu é muito mais do que isso. Se eu sentar e conversar sobre regras, eu estou falando de jiu-jitsu. Se eu der uma aula sobre equilíbrio, eu estou falando de jiu-jitsu. Se eu falar sobre parte psicológica, eu estou falando de jiu-jitsu. Se eu botar análise da parte tática de uma luta, eu estou falando de jiu-jitsu. Se eu conversar sobre higiene, eu estou falando de jiu-jitsu. Se eu conversar sobre cidadania, sobre como você se comportar, sobre educação, eu estou falando de jiu-jitsu. Então é muito, muito além de simplesmente lutar em si, rola. Ossi? Obrigado aí, Thiago Luiz, Germán e Luiz Fonseca. Foi a minha internet que travou, então. Olha quem tá aí. Gogó, mestre Gogó, grande abraço. Polêmica ele aparece, polêmica. Então, 15. vamos lá, só para quem entrou agora. Tá. Basicamente a live são 20 perguntas direcionadas, que foram selecionadas por mim, de coisas que eu já ouvi e alguns colegas mandaram para a gente falar de temas bem interessantes sobre o esporte. Aí o nosso Lúcio está respondendo. Próximo número. 15 eu tinha falado 20? Só anotar aqui para saber qual que eu respondi. 8, 11, 15 e 20. 20 agora? 20. Jiu-jitsu é só para os fortes? Pô, essa aí, só olhar para mim já responde, né? Fazer uma expressão forte ainda usada, né? Isso. Só olhar para mim já responde. Então, o jiu-jitsu, não sei se todo mundo sabe, mas vamos aproveitar para pegar uma viagem aí na nossa história. O jiu-jitsu é um esporte de confronto. Se a gente pegar, né, há um tempo aí, vamos pegar o Japão, né, mais primitivo, ou até pegar outro local mais primitivo, onde tinha muito confronto de armadura, algumas artes, elas surgiram, porque pensa, se você der um soco numa armadura, sua mão vai machucar a mão, vai quebrar a mão, não tem efeito, porque as armaduras, principalmente bem na antiguidade lá, como as espadas não tinham corte, algumas eram só mesmo o peso dela, ela era para suportar o impacto. Então, uma espada pesadona ia conseguir passar ou amassar aquela armadura. Imagina uma mão. Mas vamos lá. Só que o cara tem que se mover. E aonde ele se move? Pela articulação. Então, aqui tinha ferro. Aqui não. Aqui tinha que ser maleável. E aqui tinha ferro. Aqui não. Aqui tinha que ser maleável. Então, as artes surgiram o quê? Fazendo torções, trabalhando o cotovelo, trabalhando justamente a movimentação das articulações. E essas movimentações articulares, sistematizadas, viraram golpes que muitas modalidades usam.
Então, isso é importante. Por que que eu estou falando isso? Porque eu, franzino, 60 quilos, se eu conseguir trabalhar a articulação do meu adversário, né, ou do meu oponente, colega de treino, eu consigo vencê-lo muitas vezes tendo distância ou distanciamento de força. Agora, que é muito importante, quando a gente usa mecânica para o movimento, já ouviram o termo ceder para vencer? Então, o ceder para vencer, ele é justamente eu utilizar a força do meu adversário direcionada sem precisar confrontar a força. Então, assim, se meu adversário está empurrando para cá, ao invés de eu tentar empurrar, imagina um cara mais forte do que eu não tenho força. Então, o que eu faço? Eu giro e aproveito a força dele e conduzo. Então, por isso que permite uma pessoa mais fraca lutar com uma pessoa mais forte. Aí tem alguns níveis que eu não vou entrar agora, mas que aí vão começar a se equivaler algumas coisas. Mas o jiu-jitsu é para todos, todos. E se a gente pensar em competição também, porque tem categoria, separação de peso, de idade, de faixa. Então ele é muito acessível a todo mundo. Oxe. 25? 20, essa foi 25, né? Foi 20, são 20. Então, olha só, desculpa, perdão. Se faixa preta é mestre, faixa coral é o quê? Só um instante aqui. Encosta pra mim, por favor, e devolva a chave. Então, como a gente já falou, né? A gente tem um costume de utilizar a palavra mestre, porque apesar de algumas pessoas não achar que é arte marcial, que o jiu-jitsu não é arte marcial, ele antagonicamente chama o outro de mestre, que é uma cultura da arte marcial. Mas também isso aí é um debate para outro momento. Então, assim, a gente tem essa cultura de chamar o faixa preta de mestre, ou qualquer outra pessoa que esteja dando aula, né? Mas mestre mesmo é o faixa coral, se a gente pegar pela regra, né? O faixa preta, minha cachorrinha aqui, o faixa preta, ele, se der aula, é professor e não mestre. Mas por regra, né? Sabe que mestre, por regra, só o mestre Júlio, por exemplo, aqui pra gente na GFT, né? Só que por carinho, a gente acaba acostumando chamar outras pessoas de mestre por questão cultural. E não confundir uma questão cultural, social, com cultura da arte marcial mesmo. Que aí deveria ser regida pelos órgãos competentes. E pelos órgãos competentes, só coral. Nossa. Cadela tá participando bastante, a cadela, hein? Oi? O cachorro tá participando bastante. Cachorro. É fêmea. É a Cacau, brava toda a vida. Dois, vamos lá. Tempo de treino. Te dá know-how para ser professor? Não, outra coisa que a gente comentou, mas essa é muito interessante. Hoje, por exemplo, se a gente pensar só no tempo de treino, tá? E a gente pegar um garoto aí que comece, como eu falei assim, botei com 10 anos. Começar com 10 anos, quando ele chegar a 22 anos, ele tem 12 anos de treino e de repente não vai estar na faixa preta, dependendo da situação. E a gente vai encontrar um cara, de repente, que entre adulto, e dependendo do professor que ele pegar, com 6 anos ele está de preta. Então, não é o tempo que faz uma pessoa faixa preta. Agora, e sem contar que, dependendo da avaliação, né, tem lugar aí que deixa muito a desejar. Então, assim, a escolha do professor fazer exame ou não, isso ajuda bastante, mas tempo não te faz professor. Não te faz professor. Nunca, jamais. Quer ver uma coisa? O mestre Júlio fala uma coisa que eu acho fantástica. Professor, você é professor. A pessoa nasce professor, tá com ela. Não estou dizendo que ela... então eu nunca fiz nada, você professor, não. Mas ela tem o dom, você vê isso. Quer ver? Tu tem um faixa branca com 4 graus. Aí, de repente, entra um cara que nunca fez nada, né? Zerado. Esse faixa branca, se ele tiver isso nele, ele já começa a querer ensinar, ele se preocupa com o andar do outro, de como o outro está evoluindo. Isso é uma característica muito forte do professor, que precisa ser trabalhada com a experiência, mas isso é uma característica muito forte do professor. Enquanto que você tem graduado,
que o cara entra, ele não tá nem aí, ele só quer bater, só quer... pô, eu vejo como a gente brinca muito na rede social, aí, mão de vaca no faixa branca, tem cara que faz isso por maldade mesmo, que ele quer fazer, quer mostrar superioridade. Eu vi uma vez no treino, um cara que tomou uma raspagem de um faixa azul, um faixa preta, e ele foi na americana no pé no faixa azul, no meio do treino, assim. Aí eu falei assim, ei, que é isso aí? Aí ele, não, foi sem querer. Eu falei, sem querer não, cara, o cara é faixa azul, não tá esperando. Não é nem questão se sabe ou se não sabe, né? Não tá esperando, vai se lesionar feio. Então algumas pessoas às vezes não têm essa consciência didática, digamos assim. Osse? Eu vou antecipar uma aqui, porque ela reforça o que a gente está falando. Só para Show. complementar o que você falou aí. Essa foi enviada por um amigo. Ele perguntou o seguinte: segundo o MEC, ser professor é ter cursado uma licenciatura ou ter formação em pedagogia. Sendo assim, se um faixa preta não tiver licenciatura, ele é professor pelo tempo que tem de estrada? Essa é uma briga longa. Então, o que acontece? Se a gente pensar, como a luta não é mercado formal, tá? Aí a gente tem que tomar um cuidado com isso. Se a gente pensar em mercado formal, eu sou formado em licenciatura de educação física e sou formado em bacharel. Mas, se, por exemplo, no mercado formal, só com bacharel, né? Se pensar, eu não posso dar aula em escola, porque eu não tenho a licenciatura. Mas, no caso, eu tenho, mas se eu fosse o exemplo. Então, assim, não posso estender isso para a luta, porque a luta a gente chama de mercado informal, como fitness e tudo. Aí é o mercado que vai para a saúde, para o rendimento. Mas eu aconselharia, no caso da luta, o cara fazer, hoje em dia, né, para a pessoa estar professor, né, em alguma entidade responsável, ela precisa de uma graduação mínima. Aí, assim, ligas, federações, pode ser que aceitem uma ou outra como responsável, mas eu poderia dizer aí, ele precisa do primeiros socorros, ele tem que ter o curso de primeiros socorros atualizado, ele tem que ter o curso de regras. Isso tudo vai dar para esse indivíduo, esse professor, né, ou esse graduado, a condição de poder ser responsável pelo grupo dele. E é muito importante. Se bater uma fiscalização no local e esse cara não está registrado em nenhum órgão competente, tá? Isso já caracteriza algo fora do eixo, digamos assim, está errado, né? E pode caber, por exemplo, o cara está dando aula, um aluno se lesionou, o pai processou, se ele não tiver registro, se ele não tiver o curso de primeiros socorros, já é um problema sério para ele, porque ele assume consciência de... ele estava consciente do risco, né? Ele assume o risco daquela lesão. Então isso é complicado. Mas a licenciatura em si não, porque não é um mercado formal. Mas eu aconselharia o cara a fazer cursos, tá estudando, procurar o máximo possível de conhecimento para ele poder atender cada vez melhor. Por exemplo, né? A gente fala, quanto mais você domina as variáveis, melhor. Então, dar aula de jiu-jitsu e não ter um curso de primeiros socorros, não entender de lesão, é um grande tiro no pé. Isso vai acontecer uma hora ou outra. Dar aula e não controlar, não entender o mínimo de algumas patologias que vão estar no teu dia a dia, como hipertensão, diabetes, obesidade, né? É meio complicado. Então, assim, algumas coisas eu acho legal o professor correr atrás disso. Próximo. 7. Tá tudo batendo na do professor. Vamos lá. O senhor já falou basicamente algumas coisas aí dessa pergunta. O que é necessário para ser um professor de jiu-jitsu? Então, professor, né? Aí, assim, eu vou responder com um pouquinho mais de avanço, né? Professor profissional, digamos assim, né? Que eu também falei outro dia. Existe o professor e o professor profissional. Então, assim, o profissional, eu entendo, como eu falei, que ele tem que ter os cursos, ele tem que estar estudando. O curso de primeiros socorros, por exemplo, que eu citei, de 2 em 2 anos sofre mudanças, então, algumas atualizações de nomenclatura ou, né, de procedimentos, então ele tem que estar fazendo o curso de primeiros socorros. A arbitragem,
o cara ser professor da aula de jiu-jitsu e não entender de regras é um tiro na cabeça, né? Nem no pé. Então ele tem que entender de regra, o mínimo para poder... O aluno vai fazer uma pergunta, você tem que saber responder com o mínimo de segurança, né? Então ele tem que ter os cursos de regra. Se você entende, aí eu vou pegar a minha parte, quando eu comecei a dar aula, né? Eu queria entender tudo que eu faço, assim, não é possível, por exemplo, quando eu dava treino muito forte para meus alunos e de repente meu aluno ficava com a boca roxa, porque eu aprendi que quanto mais o cara treinar, melhor. E aí meu aluno ficava com a boca roxa. Aí, assim, o que é isso? Por que está acontecendo isso, né? Por que ele tem que se alimentar minimamente? Quando que ele tem que se alimentar? Por que tantas horas antes ele não pode comer nada que seja de determinada orientação, assim, né? Na parte alimentícia? Por que ele tem que beber água? Durante muito tempo os professores davam aula e não deixavam o aluno beber água. Então isso o professor tem que entender. E assim, são coisas que quanto mais você entender, melhor fica a sua aula. Imagina você, se você fosse hipertenso, diabético, obeso, chega para mim para dar aula. Aí eu não tenho o mínimo de conhecimento, assim, nem anamnese eu fiz contigo. Aí começa a botar você para fazer um tipo de atividade que você não pode. Eu estou jogando a tua vida em risco, eu posso te matar. Isso é muito sério. De repente a pessoa não tem noção disso. Então, o mínimo de conhecimento para poder oferecer para o aluno, né, algo seguro, que ele possa ter segurança e poder desenvolver. Além de, né, o aluno é teu cliente também. Então, você está prestando um serviço e ele merece isso. Nossa. Próximo. 12. Como cativar um possível aluno para praticar jiu-jitsu? Show. Assim, eu sou muito da ideia de, assim, eu não gosto eu acredito que eu sou um mau vendedor, né? Porque o vendedor, às vezes, ele fala, ele tem algumas artimanhas, eu sou muito sincero. E então, assim, primeira coisa que eu faço para cativar a pessoa para fazer atividade, eu primeiro eu deixo bem claro quais são todas as regras que eu jogo ali, né? Então, assim, ó, eu falo de como que eu utilizo o tatame para benefício da saúde dele, como eu utilizo o tatame para benefício do bem-estar psicológico, emocional. Eu explico para ele sobre como que eu conduzo. Se um cara, por exemplo, se ele nunca fez atividade nenhuma, ele fala assim, eu não sei o que é isso e queria testar. Aí eu explico para ele primeiro minimamente o que é, basicamente, que ele possa alcançar. Ó, acontece isso, isso e isso, essa é a luta, né? E depois eu explico para ele como que eu conduzo a aula e por que eu conduzo daquela forma. E porque quanto mais segurança ele tiver no que vai acontecer, mais fácil vai ser para ele permitir que eu haja, né? Porque eu estou agindo na vida dele, de fato. Então isso é muito importante. E o cara, quando já treina, que aí é um pouquinho pior, que às vezes o cara vem cheio de vício em outro lugar, eu, por exemplo, eu tenho minha base na filosofia, né? Eu gosto do judô e tal. Então, tem comprimento na entrada do tatame, tem comprimento. O cara não pode sair entrando no tatame de qualquer jeito. Eu acho isso falta de respeito com o espaço, com os amigos, né? Os meus alunos, quando entram, não tem esse negócio de ficar batendo na mão de todo mundo. Eu falo assim, cara, imagina se tiver 100 pessoas na aula e você entra no meio da minha explicação. Você vai bater na mão de todo mundo, acabou a aula, né? Eu até brinco que eu vou fazer uma mão de silicone, vou botar na parede, quando ele chegar, ele bate na mão, já bateu na mão de todo mundo. Vou botar o nome da mão assim, todo mundo. E assim que terminar, que for tranquilo, ele vai lá e cumprimenta o pessoal. Então, assim, algumas regras eu deixo claro. Por exemplo, questão de kimono e tudo. Se um aluno, ele erra sem saber a regra, eu não tenho direito nenhum de puni-lo, ou de reclamar, ou de falar qualquer coisa, né? Agora, não que eu vá punir meus alunos, só estou dando exemplo. Uma criança, por exemplo, às vezes o professor, a criança faz algo, ele nunca falou para ela que não pode. Aí ele vai e pune a criança. Tá errado, você que tem que ser punido, porque você não explicou para ela a regra. Então, assim, primeira regra, depois que você sabe todas as regras, aí, por exemplo, vou jogar futebol, ninguém me falou, vou pegar a bola com a mão, vou sair correndo e vou jogar dentro do gol. Você não pode me punir por causa... não pode, tá expulso, cartão amarelo. Por quê? Ele não me explicou a regra.
Então eu tento fazer isso. Acredito que essa segurança dê uma boa relação. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, você tem que tentar sempre ser autoridade no que você faz. O que é ser autoridade? Por exemplo, se eu amo luta, toda vez que a pessoa me procurar na internet, ou ela procurar saber sobre o Lúcio Flávio, alguma coisa relacionada à luta tem que estar no meu nome. É impossível eu amar o que eu faço, cara, procurar e não achar nada relacionado à luta no meu nome. Então, acho que isso te traz uma autoridade. Não autoridade no sentido ruim, falando autoridade no sentido de que você tem algum conhecimento sobre aquilo ali. Acho que também é importante. Então, isso é um ótimo cartão para o aluno. Agora, eu posso chegar para o aluno e falar assim, ó, acessa aqui se quer saber um pouco mais do que eu faço na minha rede social. Por quê? Porque eu também, é outra coisa que dá segurança à pessoa que está entrando. Se a sua rede social está bebendo, bota coisa brigando, xingando os outros, falando besteira, isso não passa credibilidade para o aluno. Também é uma outra coisa que a gente tem que se preocupar enquanto profissional. Começar a aula no horário, o teu aluno paga por aquele horário. Às vezes o cara, não sei você como é que é, mas, por exemplo, aqui tem muito coisa de pessoas treinarem no horário do almoço. O cara tem de meio-dia a 1. Se você começar a aula 10 minutos atrasado, o cara já não tem mais de meio-dia a 1. Então isso é uma outra coisa que é profissionalismo. E então, assim, você mostrar para o aluno que você tem um planejamento de aula, ó, a minha aula acontece dessa forma porque eu quero isso, isso e isso. Mostrar para ele que ele não está começando em algo que é vago, ele está começando em algo que ele vai chegar em algum lugar. Durante as aulas, porque entrar uma coisa, ficar é outra, né? Durante as aulas, sempre ser bem claro no que você está propondo, o que você vai fazer no dia, ou explicar o que vai fazer na semana, ou explicar depois o que você fez, ou explicar por que você está fazendo. Porque isso também gera segurança e para o aluno é muito importante. Outra coisa é ouvir, né? Muitos professores não escutam. Então a gente tem que escutar o aluno. Às vezes o aluno quer falar algo que não tem nada a ver com a aula. E escuta, porque talvez você seja a única pessoa no dia dele que está escutando. Isso também passa segurança no sentido emocional. O cara sabe que ele vai para a sua aula e ele vai se sentir bem. Ele não é mais um lugar que ele vai ficar aprisionado dentro dele. Não sei se eu respondi ou respondi demais. Respondeu excelente. Aproveitando já, vou pular uma aqui. Poxa. Aproveitando o gancho. Falou de vício, praticante e tal. Qual conselho você daria para um aluno que não para em academia nenhuma? Que não para em academia nenhuma? Pô, vou dar um exemplo aqui rapidinho, uma historinha. Dava aula no centro da cidade, mais pro lado do bairro de Fátima. Quem conhece aqui o Rio vai saber, que é perto da Lapa, né? Que é bem famoso. Dava aula ali perto. Aí chegou um rapaz, faixa branca, 4 graus. Aí ele chegou para mim no primeiro dia. Ele entrou, chegou, pediu, professor, posso treinar? Eu falei, claro. Aí ele foi lá, ele chegou assim, pô, mestre, esse aqui eu ganhei do mestre tal, esse segundo grau eu ganhei do mestre tal, esse terceiro do mestre tal, esse quarto do mestre tal. Aí eu fui muito sincero com ele, assim, às vezes a minha sinceridade eu falei assim, ó só, não sei se você veio para só visitar ou se você veio conhecer para ficar. Uma coisa que é muito importante, você tem que ter uma raiz, porque quem é de todo mundo não é de ninguém. Então, assim, o professor tem que sentir segurança. A relação professor-aluno é de segurança. Se você vai treinar comigo, é importante que eu entenda que você realmente está comigo, que é o famoso, né, tamo junto. Tem que ser tamo junto mesmo, né? Senão, não vai ter segurança, não tem como te graduar. Ele falou assim, eu falei, de coração, tá? É muito legal, esses nomes que você falou aí são realmente grandes professores, mas de nada adianta o que você está fazendo, não passa credibilidade. Para quem é do meio, para o professor, isso passa insegurança. Porque imagina, você vai treinar comigo, aí eu vou te dar azul e daqui a pouco você sai. Nenhum professor de arte marcial quer dar uma faixa para um aluno. Ele quer formar aquele aluno até o máximo que ele puder lá, faixa preta com todos os graus da vida. Né? É isso que a gente quer. A gente quer alguém que caminhe do nosso lado. Que um dia, se eu tiver que sair do tatame, se eu tiver que parar da aula, se eu tiver que sair daquele local, é o meu aluno que eu quero colocar ali. É esse cara que eu quero comigo. Eu não quero um cara que simplesmente, tá bom aqui, eu vou para ali, tá bom. Então, isso é muito ruim, porque você não tem continuidade na sua história. E a história, para
para um praticante de arte marcial é muito importante. Isso é muito legal quando você tem o zelo pela sua história. Agora, existem casos extremos. De repente, esse rompimento foi por algo complicado que aconteceu ali naquela relação. Beleza, não sendo agressão, falta de respeito e não sendo algo muito complicado, digamos assim, né? Beleza, a gente aceita o aluno. Agora, se o cara já vem mostrando para você que está pulando de galho em galho, aí normalmente eu já falo isso de cara para ele entender quais são as regras, como eu falei. Mas é complicado. Não se deve fazer isso. Professor nenhum gosta disso. Porque o professor, a arte marcial é um projeto de vida. Não é um projeto de como é que fala? Não é um projeto de resultado. É um projeto de vida. Quando você entra no arte marcial, o professor quer te levar além, muito além. A maioria dos professores, tem professores aqui assistindo ou vão assistir, a gente faz parte do mural do cara, né? Tem gente que chama para ser padrinho de casamento, tem gente que chama para ser padrinho do filho, tem gente que chama para almoçar na casa dele, tem gente que chama para o aniversário do primeiro ano do filho e não chamou gente da família. Fica na Isso. parede do cara. Oi? Fica na parede. Sim. Do cara. Uma vez um aluno falou assim para mim, para descontrair: professor, eu tenho a tua foto no meu quarto, grandona no teto. Eu, pelo amor de Deus, não faz isso não. Aí não dá não. Só cuidado. Mas é exatamente assim, né? Brincadeira à parte. A gente tem que entender que a arte marcial ela é uma continuidade de vida. E isso é muito importante. E, de novo, o professor... aquela parte que ninguém está rolando, que a gente estava falando, é legal o professor trocar essa ideia. É legal o aluno ter essa noção. E, assim, o teu aluno treina contigo, se ele não tiver noção da história da vida do esporte, do que já aconteceu, das coisas que já aconteceram antes também, se ele não tiver a noção do que está acontecendo em outro momento na nossa equipe, em outro lugar, ele vai achar que é só aquilo ali. Então, ele tem que ter o sentimento de pertencimento de um todo, né? O meu aluno faixa branca, ele tem que entender que ele já está entrando numa história de sucesso, que ela já acontece há muito tempo. O jiu-jitsu já acontece há muito tempo. E ele, assim, acabou caindo nas minhas mãos, né? Escolheu treinar comigo, e ele faz parte de um jiu-jitsu que é uma história de sucesso, né? E, graças a Deus, a nossa equipe é uma história de sucesso. Assim como cada equipe tem a sua história de sucesso por estar viva, por estar aí, sobrevivendo, né, a tantas coisas. Então, isso é uma história de sucesso. E ele tem que entender isso. Ele tem que entender que ele vai ser a continuidade. Porque eu entrei faixa branca e hoje eu sou preta de jiu-jitsu 4º grau. Hoje eu ajudo a formar professores. Mas eu fui branca. E esse branco que está entrando hoje, ele vai ser responsável pela continuidade desse esporte. Eu acho que se o cara entender isso, ele começa a enraizar essa cultura, né, de arte mesmo. E isso é um papel do professor. Nossa. Escolher outra? Sim. 17. Essa já foi. Eu antecipei. 13. Zagallo. Faixa branca é o pilar da academia ou o saco de pancadas? Caraca. Infelizmente, muitos memes com as faixas brancas. Peço perdão aqui de forma online a isso, para o mundo, né? Isso vai ficar aberto. Faixa branca é o pilar da academia. Se não tiver... Faixa branca, tá? Para o jiu-jitsu, está como o nascimento de uma criança para a humanidade. Que isso, hein? Agora, isso aí foi forte, essa, hein? Por quê? Se não nascer criança, a humanidade acaba. Se não tiver faixa branca, o jiu-jitsu acaba. Porque os outros graduados vão se graduando, vai estar todo mundo de preta, vão morrer e ninguém entrou na modalidade. Então, o faixa branca ele é muito importante. E mais ainda, a importância do faixa branca, né? Eu gosto da posição do comprimento. Se eu não me engano, eu tenho até um vídeo no YouTube sobre isso. Eu gosto da posição de comprimento. Porque quando você olha para a sua esquerda, você vê todos os passos que você já passou.
Então, se eu olho para faixa branca, no caso, eu faixa marrom, né? Na academia eu coloco os pretas do meu lado e o de marrom em diante na minha frente. Mas vamos lá. O faixa marrom vai olhar para a sua esquerda e vai ver o faixa branca que entrou hoje, né? Às vezes até sem kimono, fez a aula hoje. Ele vai olhar para lá e vai falar assim, cara, eu passei por isso. Eu era aquele cara lá que não sabia nada. E ele vai valorizar a história dele, valorizar as conquistas dele e respeitar a história do outro. Ele deve isso. E isso é uma obrigação também do professor cobrar. E eu cobro. Se tiver aluno meu assistindo aqui, sabe. Pode até botar aí. Eu cobro muito isso. O faixa branca que está na outra ponta vai olhar para a direita dele e vai falar assim, caraca, aquele faixa marrom lá passou por isso tudo. Poxa, que legal. Eu quero ser como este faixa marrom. Isso é muito importante, porque ele vai ver as etapas e ele fala assim, cara, isso é muito importante para mim, eu quero vencer essa etapa, eu quero... Então, o faixa branca vai olhar para o mais graduado com admiração, se for bem conduzido esse processo, e o mais graduado vai olhar para a faixa branca com respeito e zelo, para que aquele... olhar para o menos graduado, para que aquele faixa branca chegue no lugar dele ou chegue um dia faixa preta, porque ele vai estar também como preto. Então isso é muito importante. O faixa branca, ele é a continuidade da nossa luta. Valorizem, tá? É muito mais do que... Não é questão de mercado, não. É existencial. Se não tiver faixa branca, a modalidade acaba. Respeitem isso. Outra coisa, se você menospreza um faixa branca, se você desrespeita o faixa branca, além de mostrar muito do seu caráter como pessoa, isso é muito sério, tá? Além de demonstrar muito do seu caráter como pessoa, tá? Porque você tá desmerecendo alguém que ainda não tem condições de dialogar contigo dentro da modalidade, tá? Isso também diz que você não está merecendo a graduação que você tem. Porque você não está valorizando de onde você veio. Isso é muito importante. Isso serve para o marrom olhando para o roxo, do roxo olhando para o azul e assim para todas as graduações. Quando eu faço exame de faixa, quando eu vou entregar a faixa, meus alunos... quando eu vou entregar a faixa, tem sempre aquela parte de comentários, né? E eu falo assim para os meus alunos, na hora que eu vou entregar, eu falo, você, faixa roxa, o que você está deixando de bom para o faixa azul? Porque quando eu saio de uma casa... Quando eu saio da azul para a roxa, eu tenho que deixar a roxa da melhor forma possível. Eu tenho que deixar a roxa melhor do que quando... Desculpa, tenho que deixar a azul melhor do que quando eu entrei. Aquele espaço de azul, aquele grupo de azul tem que estar melhor do que quando eu entrei. E agora eu estou chegando na roxa. Como é que está esse grupo de faixa roxa? Quando eu sair da roxa, que eu for para marrom, eu tenho que deixar esse grupo melhor do que eu estou encontrando hoje. Isso é obrigação. E eu cobro deles isso. Tá? Então, esse diálogo, como eu falo, de novo, é do professor. Agora, se o bendito professor é o cara que faz tudo isso que eu estou falando para não fazer, tu acha que o aluno dele vai fazer? Não, porque não tem exemplo. Então, eu acho que o professor tem que dar esse exemplo. Então, isso é muito importante. O mais graduado, a gente deu o exemplo do Branca por causa da pergunta, mas esse olhar é para qualquer um abaixo dele. Qualquer um, seja apenas de 1 grau ou seja de uma faixa. Ele tem que respeitar. Eu enquanto faixa preta, 4º grau, dentro de uma aula, eu sou responsável por todos os menos graduados abaixo de mim. Todos. Faixa preta 3 graus, o faixa preta 4 grau iniciante, todos. O faixa marrom é responsável por todos abaixo dele. Faixa roxa é responsável por todos abaixo dele. O branca, que tem 1 mês, é responsável pelo branca que entrou. Ele já aprende isso desde o começo. Por quê? Porque ele já entra nesse processo de cuidado com o outro. E isso é muito importante. Porque quando o cara entrar, eu falo, tá vendo? Você passou por isso. Eu converso com ele. Lembra que você não aguentava fazer a fuga de quadril? Ó, agora você está conseguindo. Valorize o que você conquistou. Mas ó, vamos ter, né, cuidado com o outro. E aí, isso aí, galera, para aula é algo fantástico. Cria um ambiente surreal aí de
de relacionamento? Show. Os 16? Até onde a conquista de campeonatos pode me ajudar na possível graduação? Ah, esse é importante. Vamos lá. Depende, tá? Muito da visão do professor. Eu vou dar algumas opções aqui. Nesse caso, olha só, é muito específico. O meu pensamento é tá? Mas eu entendo outros pensamentos. Se você tem um atleta, se você tem um aluno que ele quer ser atleta e ele quer competir, tá? O resultado de competição para ele é fundamental como análise. Por quê? Vou dar um exemplo. Se você tem um cara que, faixa azul, ganhou todas as competições, ganhou o Mundial, e ele está em tempo de se graduado, não tem por que segurá-lo se o objetivo, se a relação de vocês era justamente essa. Então, alguns professores fazem o quê? Tá ganhando, passa, tá? Eu não faço isso e vou explicar o porquê. Não é meu jeito de pensar. Então, quando o professor só pensa em competição, ele está graduando esse cara e esse cara vai se graduar. Qual é o risco disso? Por que que o Lúcio não faz? Porque se eu graduar esse cara só por resultado, ele pode ter um jiu-jitsu tecnicamente medíocre, mas eficiente no resultado. Às vezes ele tem uma valência física que sobressai, tem uma grande capacidade de resistência, tem uma explosão absurda, tem uma força diferenciada, além e a técnica que ele sabe, ele faz de forma excepcional, o pouco que ele sabe. E aí ele vai ganhar a competição, vai ganhar tudo, vai se formar preta. Mas ele vai se formar preta com uma condição dentro da modalidade, em termos técnicos, muito complicada. Então, só que esse cara, quando se formar preta, você deu a carta de alforria para ele. Ele vai se achar o professor, como eu estava falando. Aí o que ele vai fazer? Ele vai passar a dar aula. Aí quando ele dá aula, ele vai passar o que ele teve. Então, por ele não ter tido outro tipo de cuidado, ele vai querer treinar os alunos dele como ele treinou. Ele não vai ter empatia, sensibilidade, não vai saber planejar, vai ter uma visão limitada, vai achar que o que deu certo com ele vai dar certo com todo mundo. Então, por isso que eu, Lúcio Flávio, não faço. Entendo os professores que fazem por essa condição que eu falei, tá? Agora, o que eu penso? Tá? Eu tenho alguns pilares para poder graduar. Assiduidade, comportamento, disciplina dentro do tatame, comportamento fora do tatame. Eu não dou a faixa preta para um cara que eu sei, que eu já tenho histórico, que ele tem um comportamento, não é ideal, mas sim, que eu não concordo fora do tatame, né? Que ele, por exemplo, dar um exemplo aqui bem, tem gente que gosta de fazer determinadas coisas na vida dele particular, que ele faça escondido. A partir do momento que o cara faz isso, que não é legal, e fica postando, ele está promovendo, ele está dizendo que é legal, entre aspas. Então esse cara, para mim, eu não dou a preta. Não da minha mão, vai pegar a preta com outra pessoa, não comigo. Tá? Então, assiduidade, comportamento, disciplina dentro do tatame, comportamento, disciplina fora, né? Comportamento existencial enquanto ser. Eu vejo, conforme vai se graduando, a preocupação com o nosso ambiente de treino, em cuidar, como eu falei, de ensinar, de cuidar do menos graduado. A questão técnica, que eu vejo muito, se ele está sabendo a parte técnica, eu vejo se ele está... se ele tem conexão, ele sabe fazer a técnica, mas se essa técnica está tendo conexão dentro da luta, se ele tem estratégia. Eu vejo comportamento emocional dele também, né, perante a turma. Eu vejo condicionamento, no meu exame tem uma parte de condicionamento, que é importante, e resultado de competição. Viu onde caiu o resultado de competição? Lá para baixo. Por quê? Eu prefiro 1000 vezes ter na minha turma, tá? Um cara que nunca ganhou nada, mas me respeita e respeita a turma, e ele é extremamente fundamental para o nosso convívio, do que um cara que é campeão mundial e não respeita ninguém. Isso, para mim, não serve. Talvez algum professor queira isso. Eu não quero. Agora, o que eu quero, e eu deixo sempre claro, é um aluno, tá, que seja fundamental para a aula.
que ele, para a minha aula, para o contexto, para a turma, para o grupo, ele seja fundamental, essencial, indispensável. Cada aluno meu é indispensável para a minha aula. Isso é muito importante. Então, resultado para mim não vem em primeiro plano. Os... Matou a sexta com essa resposta. Ó, viu? Pague uma, leve duas, né? Vamos lá, próximo. Qual que tá faltando aí? Só para 19, eu falei 19. 4, 9, 10, 14, 18, 19. 19. O corredor corre. O bodybuilder puxa ferro. O jiu-jiteiro... Não sei, não existe uma palavra, a gente podia inventar, né? Mas ele tem que treinar jiu-jitsu. O cara falar que gosta de jiu-jitsu. Tem cara que fala assim, ah, não. Por exemplo, vamos pensar no atleta primeiro. O cara fala, não, eu sou competidor. Só que tu pegar a semana toda dele, ele deu mais valor a malhar do que treinar, tem alguma coisa errada. Assim, meu amigo, você não é competidor, você quer ser modelo. Com todo respeito, pode ser, mas você só tem que se definir. Porque senão tu vai ter uma crise existencial. É igual o cara que fala que não perde peso, mas não faz exercício nem faz dieta. Aí ele fica, pô, mas eu não perco peso, eu quero perder peso. Fala assim, amigo, só uma coisa, você vai entrar na crise existencial. Então, assim, o que você quer? Eu quero perder peso. Então, você precisa fazer isso. Se você não fizer, você não vai perder. Se você não fizer, não se cobra. É uma questão que te assiste. Só saiba que tem consequências. Saúde, por aí vai. Mesma coisa o lutador. Você quer desenvolver o seu jiu-jitsu? Quer priorizar o seu jiu-jitsu? Priorizar. Ele tem que vir na frente das outras atividades. Você vai treinar 5 vezes na semana jiu-jitsu, você não pode treinar 6 vezes musculação. Então, se tiver que escolher, 6 vezes jiu-jitsu e 5 vezes musculação. No mínimo, meio a meio. Agora, quando tiver, você só tem 1 hora hoje, tu tem que escolher teu dia. Entre musculação e jiu-jitsu, o que você vai fazer? Jiu-jitsu, prioridade é jiu-jitsu. Eu falo isso para os meus alunos de preparação. Quando você tem no dia apenas um momento para fazer atividade, tá? Você não vai fazer preparação física, você vai fazer jiu-jitsu. Salvo quando o cara está lesionado. Se ele está lesionado, aí sim, a gente vai fazer a preparação porque eu consigo direcionar o que ele vai trabalhar e o que ele não vai. E na aula de jiu-jitsu, às vezes, não dá, porque eu não estou ali com ele muitas vezes, né? É alguém que eu monto planejamento, né? Eu faço planejamento de pessoas fora do Rio, fora do país, então eu não vou estar com ele, então não dá para eu coordenar isso. Mas isso é muito importante. Então, quem quer ganhar gás de jiu-jitsu tem que treinar jiu-jitsu. Então, Lucia, a preparação? A preparação ele vai fazer e deve, mas ela vai dar condições para que ele treine jiu-jitsu melhor. Os 4, né? Mestre Baraúna aí, abraço. Mestre. Júnior Macaco, agora está comentando aí. Grande abraço. Vamos lá, próximo. 4. Fazer de cada treino um campeonato é prejudicial? Cara, olha só, eu cresci ouvindo assim, você tem que competir todos os dias. E já escutei isso muito. Vamos lá. Respeito essa condição quando você... respeito com uma condição, esse pensamento. Quando ele está dizendo na questão de evoluir psicologicamente, tá? Agora, em termos físicos, não dá. Porque se você competir todos os dias, o estresse, o estresse que você vai dar ao seu organismo, a sua articulação, a sua musculatura é muito alto. A chance de lesão de uma patologia é muito grande. Então não se compete todos os dias. Se a gente pensar numa planilha de treinamento, a ideia de competição, de confronto no seu extremo contra o seu colega de treino, vai acontecer em momentos pontuais dentro da sua planilha e depois num período um pouquinho mais pontual perto da competição, mas ela tem que ser bem alocada, que a gente tem que... Isso vai inflamar o organismo do teu aluno e a gente precisa de um período para tirar esse estresse, tanto físico quanto emocional que você causou, para que ele esteja bem no dia da competição. Matou mais uma e vão ficar... Faltam 5 minutos. Não vai ter 4 ainda. Então vamos lá, vamos pôr. Vamos. Fechou? Acho que foi produtivo, né? Foi demais. Mais uma vez agradecer aí pelo conhecimento todo, mandar um salve para a galera do GF Team todo e outras equipes que estão presentes aí. Obrigado a todos. Considerações finais aí.
Não dá nem para fazer o ping-pong hoje, que o tempo tá curto. Então, agradeço Mas, aí e manda um salve pra galera. galera, muito obrigado, tá? A gente vai estar fazendo esse quadro, né? Que é muito legal. Oi? Rapidinho, quem tiver a sua pergunta, pode mandar no direct para mim aí, que eu anoto aqui. A gente vai fazendo essa dinâmica. Jeff de Pernambuco, grande abraço. Máximo, BGG. Galera, não manda para mim não a pergunta, manda para ele, tá? Porque eu não posso saber. Você tem que ser surpresa para ter aquela reação de não posso Não me treinar a resposta, preparei, né? não me Pô. preparei para tal. Então, finalize aí para a gente já pensar na Agra- próxima. Agradecer, esse quadro é muito legal, porque a gente vai poder partilhar muitas coisas, né? De forma bem simples. E assim, eu tô trazendo, né, uma ideia, um pensamento filosófico para a luta, pensando na luta, mas é muito legal para a gente estar debatendo sempre. Então, muito obrigado a quem assistiu aí, quem participou. Obrigado, Eric, a gente vai estar nessa pegada. Só fazer um merchanzinho rapidinho. Galera, o curso vai sair primeiro 2 planilhas aí muito importantes para o controle de treino fisiológico, tá? Dos nossos alunos, controle de intensidade, controle de rola, saber se está entrando em overtraining ou não. E deve sair essa semana aí no máximo, porque está em processo de avaliação. E eu estou terminando o curso, né? Estou tentando ajeitar para ficar da melhor forma possível o curso de alto rendimento, para poder atender a todos. E tem coisas no curso, só nessas planilhas já tem coisas que você nunca viu na vida que vão te ajudar. E no curso tem coisas que, assim, ninguém jamais trabalhou voltado para o jiu-jitsu. Justamente, eu vou falar sobre controle de pressão dentro do treino, o que você faz, o que você não faz, como é que dá para trabalhar, saúde do coração e tal, entre outras coisas de velocidade, força, potência, equilíbrio, aquecimento e por aí vai. Beleza? Muito obrigado mesmo. Valeu, Eric. Galera, qualquer dúvida, manda lá no direct a pergunta para sábado que vem, mesmo horário. Tem a segunda, terceira, na verdade. E essa vai estar salva no YouTube, né, mestre? Vou salvar no YouTube. Aí se você fizer aqueles cortes também fica legal, né? A galera Vamos tá fazer. gostando. Vamos fazer. Os, Galera, grande abraço a todos. Muito obrigado. os